Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de periodização do treinamento e nessa especificamente a gente vai discutir 4 estratégias práticas para controle da carga de treinamento, beleza? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Luiz Felipe Tubagi Polito, eu sou doutor em Educação Física na linha de Fenômeno Esportivo pela Universidade de São Judas, com estágio doutoral na Universidade de Estocolmo, no laboratório do professor Gunnar Borg e da professora Elisabeth Borg. Atualmente, eu faço meu pós-doutorado na Universidade de Estocolmo e sou formado em Educação Física pela Unicid, onde também fiz minha especialização em Fisiologia do Exercício e também tenho uma especialização aí na área de Ciências do Futebol. E atualmente sou professor de alguns cursos de graduação e de pós-graduação. E para que a gente possa começar a nossa discussão, eu queria mostrar para vocês esse artigo publicado no British Journal of Sports Medicine, que ele faz a seguinte pergunta: o quanto é muito? E aí ele tenta fazer um consenso, né? Ele tem aí a chancela, o carimbo do Comitê Olímpico Internacional, no sentido de definir o quanto que o atleta, o quanto que o aluno, o quanto que o seu até paciente ele tem que fazer para que ele possa ter adaptações positivas e não negativas. Porque quando a gente discute carga de treinamento, o objetivo da carga de treinamento e do controle da carga de treinamento é exatamente que a gente possa otimizar as adaptações positivas, né, e evitar adaptações negativas, como, por exemplo, lesões e assim por diante. Nesse sentido, eu costumo dizer sempre que erros terminológicos no treinamento levam a erros metodológicos, ou seja, se eu não sei o conceito, eu não vou saber o método e também posso, uma vez errando no método, acabar prejudicando aí todo o processo, todo o programa de treinamento. E quando a gente fala em carga de treinamento, a gente pode dividir a carga de treinamento tanto em carga externa quanto em carga interna. Normalmente as abreviaturas utilizadas para ambas as cargas é CET para carga externa, CIT para carga interna. Então, se você procurar aí alguns artigos científicos, você vai encontrar essas abreviaturas, você já sabe a que elas se referem. E aí você pode estar pensando, mas professor, qual que é a diferença entre carga externa e carga interna de treinamento? Como é que eu, de certa forma, diferencio as duas? E como que ambas podem ser calculadas? Pensando nisso, eu coloquei aqui para vocês as principais ferramentas que são utilizadas, ou as principais variáveis, me corrigindo aí, uma expressão melhor, que são utilizadas para que a gente possa calcular a carga externa de treinamento. Então, carga externa eu posso entender como volume realizado. Então, o tempo da sessão de treinamento em segundos, minutos, horas ou dias, a frequência competitiva, sessões por dia, por mês e por ano, tipo de treinamento ou competição, análise de posicionamento, que normalmente é feita pelos dispositivos GPS, Sistema de Posicionamento Global, potência, velocidade e aceleração por meio de dispositivos como um transdutor linear, um acelerômetro e assim por diante, a função neuromuscular, a partir de testes de saltos, testes de resistência de saltos, número de contatos, distância, e aí metros corridos, nadados ou pedalados, carga aguda e crônica, que é aí uma dúvida da literatura, né? Será que existe um real valor relacionado a, por exemplo, um valor limite em que a partir daquele valor haveria maior índice de lesões ou menor índice de lesões? Isso é uma grande dúvida que a gente tem na literatura científica, tá bom? Mas a gente pode discutir isso num próximo vídeo que vai ser colocado, disponibilizado aí para vocês. Dessa forma, então, eu selecionei aqui 4 dos principais mecanismos de controle da carga externa, e desses 4 eu vou selecionar 2 para explicitar, exemplificar aqui para vocês. Então, distância percorrida,
a distância que o indivíduo percorre durante um determinado treinamento, seja de natação, de corrida, de ciclismo, tonelagem do treinamento de força, número de contatos, lembrando que no treinamento pliométrico, se eu tenho um salto bipodal, esse salto ele conta 2 contatos, e o número de repetições, beleza? O número de repetições, obviamente, relacionado aí ou com gesto técnico, ou com treinamento com peso, treinamento de força e assim por diante. Então, essa primeira forma de controle da carga externa que eu selecionei para vocês aqui foi a distância percorrida, que é uma forma simples e prática. Ela pode ser mensurada a partir de dispositivos dos sistemas de posicionamento global, como o GPS, mas também pode ser mensurada a partir de um cálculo manual. Se eu tenho ali uma pista de atletismo, essa pista tem 400 metros e o indivíduo deu 10 voltas na pista, tenho 4.000 metros percorridos. Portanto, naquele dia, o indivíduo percorreu 4 quilômetros. Se eu tiver ainda a variável tempo, eu consigo até estabelecer por meio de um cálculo indireto qual foi o pace do indivíduo, qual foi a velocidade média do indivíduo correndo 4.000 metros em, por exemplo, um determinado número de minutos, 4.000 metros em 30 minutos, em 28 minutos e assim por diante. E a distância percorrida ela deve ser calculada semanalmente. E quando eu falo semanalmente, eu me refiro ao microciclo de treinamento. Por exemplo, como a gente pode observar no slide aqui. Então, o indivíduo ele praticou corrida na segunda, na quarta e na sexta-feira, certo? Também praticou treinamento de força na segunda, quarta e sexta-feira, mas o treinamento de força a gente vai discutir que é no próximo tópico de mecanismo de controle da carga externa. Se ele correu 3.000 metros na segunda, 3.000 metros na quarta e 3.000 metros na sexta-feira, portanto, eu estou falando que esse indivíduo teve uma rodagem semanal de 9.000 metros. Isso significa, por exemplo, que se eu pensar em progressão de carga para a semana subsequente, pensando até no aspecto de saúde do sistema ósseo-mioarticular, do aparelho locomotor, ele deveria ter um incremento de 10% em cima desses 9.000 metros. E aí ele iria para 9.900 metros na semana. 9.900 metros na semana daria aproximadamente 300 metros a mais em cada sessão de treinamento, levando-se em consideração que ele pratica a corrida 3 vezes na semana. Beleza? Espero que isso então tenha ficado claro para vocês. Também tenho uma forma bem prática de controle da carga externa de treinamento, que é a tonelagem de treino. E a tonelagem de treino ela deve ser utilizada especificamente para o treinamento com pesos. A tonelagem ela pode ser calculada a partir do cálculo do número de séries, pelo número de repetições e pelo peso em quilogramas que foi gerada uma determinada sobrecarga em cada exercício. E aí eu posso calcular a tonelagem de treinamento por sessão de treino. Vamos pegar um exemplo prático? Então aqui a gente tem tonelagem de treinamento de força, coloquei 4 exercícios principais, supino, remada, agachamento e terra, 3 séries, cada série com 10 repetições, e aqui eu coloquei os pesos relativos a cada exercício. E aí vejam que eu multipliquei o número de séries pelo número de repetições, pelo peso, obtendo aqui uma quilagem total de treinamento. Como eu fiz isso para cada um dos exercícios, somei todos os exercícios e cheguei a uma carga externa de treinamento de 7.200 quilos por sessão de treino ou 21.600 quilos por semana, considerando que nessa semana o indivíduo teria 3 sessões de treinamento. Então, 3 vezes 7.200, eu teria ali 21.600 quilos de treinamento que foram executados na semana. Então, para fechar o quadro, este indivíduo, esse meu aluno de personal, esse meu atleta, esse meu paciente,
seja lá o que for, ele naquela semana, ele percorreu 9.000 metros, ou seja, o volume de treinamento, a carga externa de treinamento aeróbico ou cardiorrespiratório foi de 9 quilômetros, enquanto isso, para o treinamento da força muscular, para o treinamento com pesos, a carga externa de treinamento envolveu ali cerca de 21.600 quilos na semana de treino. E aí agora você pode perguntar, mas professor, uma vez visto como que eu controlo o volume, como que eu posso mensurar o efeito do volume, o efeito do treinamento sobre o organismo? E aí é que entra a carga interna de treinamento. Então a carga interna de treinamento, ela nada mais é do que o efeito psicobiológico que eu tenho do volume de treino que foi realizado. E aí eu tenho várias variáveis que podem me indicar a carga interna de treinamento. A primeira delas é a que eu mais gosto, por vários motivos, incluindo a praticidade e a sua validade científica, é a percepção subjetiva do esforço. Também tenho a frequência cardíaca, a percepção subjetiva do esforço da sessão de treinamento, que é diferente da percepção subjetiva do esforço de cada tarefa da sessão de treinamento, a variabilidade da frequência cardíaca, outros inventários psicológicos, como inventários do estado de humor, POMS ou BRAMES, questionário de recuperação do estresse para atletas, o REST-QI, do esporte, a análise diária das demandas de vida dos atletas, também conhecido pela sua sigla, o DALDA, a qualidade e índice de sono, que eu posso identificar muito facilmente a partir do instrumento de Pittsburgh, e aí a gente pode fazer um vídeo explicando especificamente o instrumento de Pittsburgh, mensurações bioquímicas, hormonais e imunológicas, normalmente aí mais relacionadas com a produção das pesquisas científicas, né, porque tem um custo e uma complexidade maior, e também outras variáveis como a redução da velocidade psicomotora, o decaimento da força muscular e assim por diante. Bom, mas de certa forma eu posso dizer para vocês que a carga interna de treinamento ela integra tanto variáveis fisiológicas como variáveis psicológicas, como variáveis da aprendizagem motora e também variáveis sociais. E aí meio que você pode se perguntar, quais são esses aspectos sociais, professor? E aí vamos imaginar que você tem um aluno e esse aluno trabalhou o dia inteiro, certo? Teve ali N problemas sociais e profissionais, e aí ele chega na academia à noite para treinar, e aí você vai dar a ele um treinamento bem intenso. Vamos pensar num modelo que está sendo bem discutido atualmente, que é o tal do HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. E aí você vai dar para ele o treinamento HIIT. Você não acha que a somatória de estresse, tanto psicológico como biológico, que ele teve no dia dele, vai interferir negativamente na resposta ao treinamento? Pode ser que sim, por isso que a gente utiliza alguns instrumentos de controle para que a gente possa estabelecer aí qual seria naquele dia a melhor programação de treino. Mas professor, eu posso reprogramar o treino periodizado? É claro que pode, a periodização serve a você e não você serve à periodização. Portanto, você pode reordenar o que você havia previamente planejado, de acordo, obviamente, com a resposta do indivíduo naquela determinada sessão de treinamento. Legal, então vamos discutir um pouco sobre a primeira forma de controle da carga interna de treinamento que eu selecionei para vocês aqui, que é a percepção subjetiva do esforço, uma variável simples e prática em que você precisa somente de uma folha de papel para aplicar. A percepção subjetiva do esforço ela pode ser estimada a cada exercício ou a cada sessão de treinamento. Quando a gente fala em carga interna de treinamento, o adequado é a gente controlar a PSE, como é conhecida, da sessão de treinamento. Beleza? Alguns cuidados merecem ser tomados, merecem atenção quando a gente aplica a PSE. O primeiro deles é utilizar um instrumento adequado. A escala de percepção subjetiva do esforço, que foi realmente traduzida
e validada aqui para o Brasil. Se você jogar lá em sites de busca, você vai encontrar muitas escalas e 90% delas não são validadas, não são válidas para que você utilize. Se você quiser um instrumento original, aqui embaixo tem o telefone das nossas listas VIP de WhatsApp. Mande uma mensagem, você será adicionado à lista VIP e receberá o instrumento original. Beleza? E aqui eu vou colocar um exemplo prático para vocês. A carga interna de treinamento, quando a gente utiliza a PSE, ela pode ser calculada pela percepção subjetiva do esforço da sessão de treinamento, multiplicada pelo tempo da sessão de treinamento em minutos. Então, se a PSE da sessão foi 5, o tempo da sessão foi 30 minutos, a carga interna de treinamento é igual a 150 unidades arbitrárias, que estão demonstradas aqui no caso por esse UA. A segunda forma de controle da carga interna de treinamento que eu tenho para passar para vocês é a estratégia dos impulsos de treinamento, também chama de TRIMP, idealizado por Edwards em 1993. É uma forma um pouco mais complexa, em que você necessita aí de um monitor de frequência cardíaca para poder fazer o cálculo, e ela deve ser calculada por sessão de treinamento, devendo sempre ser utilizado o mesmo método. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente avalia a carga interna de treinamento pelos impulsos do treinamento, nós temos várias formas de vários autores diferentes. Então é importante que na avaliação e na reavaliação, no teste e no reteste, a gente utilize a mesma fórmula, o mesmo autor, para que a gente possa aí ter duas variáveis adequadas do controle da carga. E aí aqui eu tenho um exemplo para vocês. Então, como é que funciona esse método de impulsos de treinamento? Eu tenho 5 zonas de treinamento: 50 a 59% da frequência cardíaca máxima, 60 a 69%, 70 a 79%, 80 a 89%, 90 a 100%. Beleza? Na verdade, no instrumento original, isso está 50 a 60% e 60 a 70%, mas aí eu tenho duas margens de 60%, né, 50% a 60% na zona 1, 60% a 70%, o 60% se repete na zona 2. Por isso eu, pessoalmente, Polito, prefiro colocar 50% a 59%. E aí imaginem só, quando você pega o relógio lá, o monitor de frequência cardíaca, e você termina o treinamento, seja um HIIT, seja um CIT, seja um próprio método contínuo, ele vai aparecer as 5 zonas de treinamento, desde que você tenha calculado, desde que você tenha programado o dispositivo adequadamente, colocando lá a sua data de nascimento, e aí indiretamente ele vai calcular a sua idade e vai te dar uma frequência cardíaca máxima estimada, calculada para você. E a partir disso, você vai apresentar aí, ele vai apresentar um cálculo do percentual relativo de cada intensidade que você passou na realização, na execução daquele exercício. Então, por exemplo, se o indivíduo passou 10 minutos, na zona 1 de treinamento, é 1 vezes 10 igual a 10. Se ele passou 5 minutos na zona 2 de treinamento, 2 vezes 5, 10. Se ele passou 3 minutos na zona 3, 3 vezes 3, 9. Se ele passou 3 minutos na zona 4, 4 vezes 3, 12. Se ele passou 1 minuto na zona 5, 5 vezes 1, 5. Quando eu somo isso daqui, na verdade eu vou apresentar aí 46 unidades arbitrárias de treinamento. Ou seja, é uma outra forma de eu estimar a carga interna de treinamento. Beleza? Um cuidado especial, pessoal, não comparem, né? Não utilizem primeiramente o método da percepção do esforço e na reavaliação utilizem os impulsos de treinamento. Vocês podem utilizar os dois métodos simultaneamente, mas se você no teste fez um método, no reteste, na reavaliação, escolha manter este mesmo método, beleza? Bom, eu acredito que essa aula então tenha se encerrado, no sentido de que o objetivo era apresentar para vocês realmente 4 mecanismos práticos para que vocês possam controlar a carga de treinamento tanto externa como interna dos seus alunos, e
aqui eu deixo uma mensagem para vocês de um grande cientista chamado Albert Einstein. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então eu queria parabenizá-lo por ter aí mais uma vez cumprido a sua, prestado a sua contribuição com a educação física, assistindo essa aula e tornando a prática cada vez melhor. Se você quiser receber o bônus dessa aula, se inscreva no nosso canal do YouTube, aqui embaixo, ative as notificações e em seguida envie um WhatsApp para o número que está colocado aí na tela, e aí você será adicionado na lista VIP e receberá esse e muitos outros conteúdos relacionados à fisiologia do exercício e a treinamento esportivo. Beleza? Desejo um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.